Olá, seja bem-vindo no meu canal de terapia de afinação científica e audiovisual. Eu sou Cíntia Lopes Machado, sou parapsicoterapeuta, semerista e facilitadora. Nessa sequência que eu estou trazendo nos livros, esse eu trago é o 5º livro, que é Universo, Versos e Provérbios. Na constância da prática, a perfeição se revela. Esse livro é uma joia, eu falo dele sobre as 12 leis universais e as 21 subleis, os versos e os provérbios. Eu compartilho conhecimento que une sabedoria ancestral, técnicas modernas para auxiliar no despertar da consciência através da terapia de afinação científica e audiovisual. E esse livro é um convite para você refletir, praticar e experimentar essas leis em sua vida, para que você possa acessar todo o seu potencial. É um convite à sua transformação. É um convite à reflexão, à transformação e alinhamento com as leis universais através dos versos, dos provérbios e ensinamento da terapia de afinação científica e audiovisual, que é uma terapia que eu canalizei em 2022. Então, eu guio o leitor a despertar, um despertar consciente, unindo sabedoria ancestral e ciência moderna. O livro ele oferece um caminho prático para reprogramar crenças, padrões limitantes, promovendo equilíbrio entre a mente, corpo e espírito. Na constância da prática, a perfeição se revela. Esse livro ele não é apenas uma coletânea de palavras, ele é um mapa que te conduz à reconexão com a sua essência. Alinha você com seus princípios que regem a harmonia entre a sua mente, seu corpo e seu espírito. Aqui, os versos, eles trazem poesia para a alma, os provérbios despertam a sabedoria ancestral e os ensinamentos da terapia Takave, que é um método terapêutico, como eu falei que eu recebi por canalização, me levou a buscar conhecimento sobre essas leis, sobre as energias, as frequências vibracionais e um estudo profundo sobre a mente e o universo. A terapia de afinação científica, ela une ciência, tecnologia e espiritualidade. E então ela te oferece um caminho prático para reprogramar suas crenças e padrões limitantes. Cada página é um convite à introspecção e à expansão da consciência. Ao percorrer este livro, você será guiado por ensinamentos que transcendem o tempo, ressoando com a verdade universal e proporcionando ferramentas para uma vida mais equilibrada, plena e alinhada com a sua missão de mundo. Esse livro é um portal para a sua jornada, é um despertar para a vida com propósito, clareza e elevação. O universo, ele fala através de sinais, palavras e frequências. Durante séculos, grandes mestres nos deixaram ensinamentos sobre como viver em harmonia com as leis divinas, mas poucos souberam ouvi-lo. Jesus nos ensinou sobre o amor, sobre a compaixão e a fé. Buda nos guiou na busca pela sabedoria e pelo equilíbrio. Sócrates nos lembrou que só o conhecimento que transforma é útil. É um livro de sabedoria ancestral. Nesse livro, eu vou em versos do Dhammapada, máxima de Jesus, provérbios espirituais e reflexões sobre as 12 leis e as 21 subleis agregadas a essas 12 leis, conectando esse ensinamento à terapia de afinação científica Takave. E através dessa união, você descobre que o universo não está fora de nós. Nós somos parte dele e ele é parte de nós. É um convite para uma nova conduta de vida, baseada na consciência e na vibração elevada. Esse livro, em cada página, ele é uma chave de sabedoria que transforma a sua jornada. Eu passo aqui nesse livro o caminho dos grandes mestres. E desde tempos remotos, grandes mestres caminhavam entre nós, trazendo ensinamentos que poderiam transformar a humanidade. Jesus nos mostrou o amor como conduta de vida, ensinando o perdão, a compaixão e a fé. Sócrates nos lembrou que o conhecimento só tem valor quando ele nos torna melhores. O Buda, através do livro Dhammapada, nos revelou que a verdadeira liberdade vem do domínio sobre a própria mente. No entanto, ao longo de milênios, poucos observaram verdadeiramente esses ensinamentos. Muitos ouviram, poucos aplicaram.
Não porque sejam complexos somente, mas porque exige algo essencial: mudança de conduta, desapego de ego e compromisso com a evolução interior. A verdade, ela sempre esteve acessível, mas o que impede sua vivência é a resistência à transformação. Enquanto a mente busca justificativas para manter velhos hábitos, o espírito anseia por despertar. A chave para essa mudança não está apenas no saber, mas no viver o que se aprende. E os mestres não vieram impor doutrinas, eles vieram oferecer caminhos. A questão não é o quanto conhecemos, mas o quanto estamos dispostos a nos tornar melhores. E a partir desse conhecimento, despertar não é um privilégio, é uma escolha. Tá? Esse slide que eu estou passando para você, que eu estou mostrando, que eu estou explicando, está todo nesse livro. O livro ele é muito bom, é uma joia, é sabedoria pura e vai te ajudar bastante na sua jornada e na sua busca de uma expansão de consciência, que tanto se fala hoje em dia, né? A unidade das tradições espirituais. Então, eu faço uma comparação das religiões, porque no fundo você vai ver que tudo é um propósito só. Pode ter 10 milhões, mas tudo é um propósito só. Então, a unidade das tradições, eu falo que o verso de Ifá, eles lembram muito os versos de Dhammapada, porque tudo foi se adaptando, foi se agregando, foi se melhorando, e assim vai ser a vida toda nossa. Coisas que a gente recebe de canalizações, a gente vai aprimorando e vai colocando para frente. Lá na frente vai ter outros que vai ver isso, vai aprimorar e a tradição continua. Então, o verso de Ifá, ele lembra demais os versos de Dhammapada. Isso eu andei reparando, porque eu leio um pouquinho de Yorubá, eu leio um pouquinho, eu busco os ensinamentos de Jesus, as máximas que Jesus gostou, sempre gostei muito de ler. O ensinamento budista, que eu gosto muito também, principalmente do budismo tibetano. E o budismo zen, a deliciosa, que eu gosto muito de ver, a mestra Kuan. Temos na filosofia estoica a magnífica, que eu acho maravilhosa, não sou fã de quase ninguém, mas eu sou fã dela. Eu gosto de apreciar o outro, sabe? Conforme ele expõe ensinamentos e verdades. E a Nova Acrópole é maravilhosa para passar esses ensinamentos filosóficos do estoicismo. Não fiz o curso porque eu moro longe, mas gosto bastante também. Então, como eu falei, o Ifá lembra bem o Dhammapada, porque tem um padrão de sabedoria oral e metafórica, transmitindo leis cósmicas e princípios de vida por meio de parábolas e metáforas. A fraternidade branca, ela se alinha muito às leis herméticas. Então, reforça a ideia de que essas leis não pertencem a nenhuma tradição, mas são princípios universais redescobertos e reinterpretados ao longo da história por diferentes grupos exóticos. Se você vê os Vedas, já trouxeram sobre essas leis. Aí Hermes Trismegisto tirou as 7 leis herméticas, a fraternidade branca associou aos raios solares, e assim vai. Vão se adaptando e vão se reinterpretando. Já as 21 sub-leis, elas são a extensão das leis principais, que são 12. Então, nesse livro, detalhando os aspectos específicos de como uma energia se manifesta na nossa vida e de como podemos utilizá-la para o crescimento pessoal e espiritual. Essas leis foram sistematizadas por estudiosos contemporâneos da espiritualidade, combinando conhecimento esotérico com leis herméticas e observações sobre padrões energéticos. Schumann, ele trouxe sobre as frequências Hertz, de que a Terra ela vibra em 7,83, vamos arredondar em 8 Hz, o coração bate na mesma frequência, e a gente, para estar em alfa, que é a frequência da tranquilidade, do relaxamento, a gente também tem que estar em 8, então a gente precisa estar sempre alinhado, e a gente precisa viver dentro dessas leis. Tem aqui a conexão das tradições, o candomblé se conectar com os deuses gregos e egípcios,
nos mostra que as forças da natureza dos arquétipos divinos são os mesmos em todas as culturas. Os deuses egípcios, os deuses romanos, gregos e urubais são os mesmos. Cada um foi interpretando, foi adaptando e foi criando ali um caminho. No fundo, você vê que é tudo uma coisa só. Os arquétipos universais, Xangô, Deus, Isis, Iemanjá, Osíris e Omulu, todos representam aspectos do mesmo princípio cósmico. E tem a integração do conhecimento. Essa unificação de conhecimento espiritual mostra que as mensagens essenciais sempre foram as mesmas, apenas se ramificou. Então, a fonte única de sabedoria, só existe uma fonte de sabedoria. Todas as verdades espirituais emergem de uma única fonte, a sabedoria universal. Há diversas tradições apenas interpretaram e adaptaram de acordo com seu tempo, cultura e nível de compreensão. Os Vedas, que são os textos sagrados mais antigos da humanidade, datados em 5.000 anos atrás, já traziam os ensinamentos sobre as leis universais, sobre a reencarnação, sobre a vibração e a conexão com o todo. Muitas das ideias presentes das doutrinas espirituais, né, que vieram depois, como o hinduísmo, o budismo e até mesmo a fraternidade branca, têm suas raízes nesses textos, nos textos védicos, dogmas védicos. Essa compreensão de que você está tendo agora é a essência da verdadeira espiritualidade. Não há separação entre religiões, porque todas bebem de uma mesma fonte. Então, essa visão integrativa que eu tive mostra que a verdade sempre esteve presente, esperando para ser reconhecida por aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. No meu anseio, né, reflete um chamado profundo por uma espiritualidade pura e essencial, livre de limitações dos dogmas e crenças que, ao longo da história, separaram os seres humanos ao invés de uni-los. Eu desejo profundamente uma religião de consciência, de verdade e da harmonia, onde os indivíduos não sejam guiados pelo medo e pela imposição, mas pelo entendimento genuíno da vida, do universo e das leis universais. A verdade única. A ideia de que uma única verdade como religião remete que aos grandes mestres sempre ensinaram o amor, a empatia, o equilíbrio e a busca por valores elevados. Se olharmos profundamente para os ensinamentos de Jesus, Buda, Krishna, Hermes Trismegisto e outros, veremos que todos apontavam para o mesmo caminho, o autoconhecimento e a elevação da consciência. E hoje, como isso está sendo revelado, né? A mídia está aí mesmo para expandir cada vez mais, é muita informação, porém, os seres humanos não estão muito acompanhando, alguns, né, poucos estão acompanhando, outros não estão. E isso está deixando muita gente eufórica, em vez de estar fazendo uma... tem muita gente adoecendo com essas coisas todas, mas é um caminho que tem que ser um passo a passo. Primeiramente, reconhecer como única fonte é Deus. Depois de reconhecer que vivemos sob leis universais, que essas leis devem ser cumpridas e praticadas ao longo da nossa vida. Então, tudo é um passo a passo. Você vivendo dentro da lei, você aprende a respeitar seu próximo, você aprende a respeitar a natureza, os seres vivos, você aprende a conviver em harmonia, sem guerra de religião, sem guerra de que achar que existe um Deus ou outro, é tudo uma fonte só. Então, aqui tem um exemplo da lei da gratidão. O verso da lei da gratidão é: agradece o que tens, sem temer o que falta. O universo retribui na medida exata. E o provérbio diz: quem conta suas bênçãos, multiplica seus milagres. Quem fala só coisas boas, quem só agradece e reconhece as bênçãos, ela multiplica. Assim como você também multiplica a sua reclamação. Aí tem a lei do foco. O verso diz: onde repousas teu olhar, cresce um jardim ou um deserto. Foca na luz e verás o caminho certo. Então, se você olha com amor, com compaixão, com empatia, o jardim floresce.
Se você olha com inveja a comparação com o outro do vizinho, você vai ver sempre a grama do vizinho mais bonita que a sua. E o provérbio é: a direção do pensamento define o destino da jornada. Foca no belo, no bom, você atrai coisas boas e pessoas boas para sua vida. Temos também a lei da intenção pura e a sublei da vibração elevada. Então, a lei da vibração, ela também é uma sublei da intenção pura. Na verdade, a lei da vibração foi tirada dessa lei da intenção pura. Então, os versos budistas do Dhammapada, ele diz que um coração puro é como um lago cristalino e reflete a verdade sem distorções. Já Jesus, na sua máxima, diz que bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. No provérbio espiritual, o universo responde à intenção e não às palavras. Às vezes as pessoas te xingam ou gritam, mas ela não falou da boca para fora, mas a intenção dela é boa com você. Então a gente consegue, né, quando você entra numa consciência cósmica, quando você cria essa famosa expansão da consciência, você consegue distinguir isso. A pessoa às vezes falou no momento que ela estava nervosa, mas falou sem intenção nenhuma. Ela não desejou realmente o mal, mas ela apenas se manifestou. Mas as atitudes dela mostram outra. Ela tem cuidado com você, ela se preocupa. Então, esse provérbio espiritual é isso. O universo responde à intenção, não às suas palavras. Como diz, você reconhece uma pessoa pelo ato dela, pela atitude dela, não pelo que ela fala. Então, eu faço também uma reflexão e conexão com a TACAV, que é a terapia de afinação científica e audiovisual. Tudo que fazemos, pensamos e falamos carrega uma vibração que, se a nossa intenção for pura e alinhada com o bem, o universo responde com sincronicidade e harmonia. A TACAV utiliza frequências que limpam energias densas, ajudando a purificar os nossos pensamentos e intenções. Assim, conseguimos agir de forma mais autêntica e elevada. Então, eu coloco uma prática que, antes de qualquer ação importante, pergunte se a minha intenção é genuína e alinhada ao bem. Para você aumentar a sua vibração, mantê-la sempre elevada, manter seus pensamentos e intenções em alta frequência para atrair experiências positivas e transformadoras. E para manter um alinhamento, você tem que buscar um alinhamento entre seus pensamentos, entre as suas palavras e as suas ações, para manifestar a verdadeira essência. Esse olhar integrativo é um grande diferencial do meu trabalho, gente. Porque eu estou ajudando a criar pontes entre diferentes tradições e a revelar que a verdade sempre esteve presente. Basta saber ouvir. Não há uma religião melhor, não há um Deus melhor, não há uma pessoa melhor. Todos bebemos da mesma fonte. Todos somos iguais na essência, todos buscamos nosso propósito, a nossa missão de vida. E esse é o livro, Universo, Verso e Provérbio. É um livro bom de se ler. Tá? Eu coloco bastante destaque na minha terapia de afinação científica, porque eu pretendo, né, através de uma associação chamada Egrégora, levar a terapia ao maior número de pessoas possível, com preço popular, né, fazer atendimento em grupos, tanto presencial como online, porque a terapia de TACAV, ela tem feito bastante diferença na vida das pessoas, tem mudado consciências. E entender e conhecer essas leis e aprender a praticar em sua vida é o melhor caminho que você pode fazer. Então, esse livro Universo, Verso e Provérbios, ele une ciência e espiritualidade que dançam em harmonia para revelar uma sabedoria que ultrapassa o tempo, a de que somos energia, vibração e consciência em expansão. Então, eu te convido a uma jornada de reconexão com essas 12 leis universais e as 21 subleis. Eu apresento de forma fácil, acessível, poética e profundamente prática, para quem lê consegue entender, consegue distinguir e associar. Entre versos e provérbios e ensinamentos ancestrais, você encontrará reflexões sobre a mente, o corpo, as emoções e o espírito. É um guia para quem busca não apenas entender o universo, mas vivê-lo de forma mais consciente, amorosa e alinhada ao seu propósito.
Esse livro é um portal para despertar, para transformar e te elevar, porque a verdade universal pulsa em cada palavra, esperando, né, que você apenas ouça. Gratidão. E eu volto aqui depois para falar dos grimórios terapêuticos. Se você tiver interesse em adquirir o livro ou querer saber mais informações, conta no meu WhatsApp 24 99906 3772. Eu tenho a Egrégora Ressoar, que é um grupo no WhatsApp, que a gente troca mensagens, boas vibrações, né? Muito bom para quem quiser participar e vir sabendo aí como é que está o andamento da Egrégora, da futura associação. Já está lá no nosso grupo, tá bom? Qualquer coisa me chama no WhatsApp. Gratidão. Namastê, né?